Bom dia, meu nome é Jorge Luiz Pessotti, eu sou ceramista. Estou nesse momento morando aqui em Paraty, divisa com o Rio de Janeiro, né? Essa cidade bonita. E nós estamos aqui na Paraticunha, no quilômetro 11. Aqui é um lugar muito especial, porque daqui se avista a Ilha Grande, 90 quilômetros de paisagem. E nós temos um projeto com o nome de Projeto Meu Éden. Esse projeto, eu penso na inserção do meu trabalho de arte na natureza, seguindo por uma trilha até as cachoeiras. Nesse momento nós estamos apresentando aqui para o Marcos uma técnica de preparação da argila. Essa argila a gente encontra na natureza, nessa região, em forma bruta. Então ela precisa ser trabalhada um pouco para poder ser usada na cerâmica. Nesse momento eu sequei ela, moí ela e estou peneirando um pouco de pó que vai ser agregado a uma argila mais úmida. Só um momento, por favor. Vou tirar um pouco daqui. Está bem molhado, hein? Pra gente trabalhar. Não sei se vai dar pra gente fazer alguma coisa com isso, viu? Essa argila aqui que eu estou tocando com a mão, ela parece uma lama, né? Na realidade ela foi retirada da natureza, ela foi lavada para tirar a matéria orgânica, para tirar um pouco dos pedregulhos, da areia, para refinar ela mesmo. E ela, sendo lavada, foi colocada no modo de gesso para que o gesso absorva o excesso dessa água. É uma técnica trabalhosa, mas depois que a gente pega essa argila lavada e mistura a outra que está peneirada e seca, a gente tem um material bom para trabalhar. E essa argila também pode ser modificada, porque a gente pode planejar ela de forma a entender a temperatura que ela pode suportar, a refratariedade dela, a porosidade dela, porque de acordo com o trabalho que o profissional ceramista deseja, ele tem que ter o material de acordo com isso. Por exemplo, se fosse uma cerâmica para louça, para mesa, ela teria que ser impermeável para não juntar bactérias, então ela tem que ficar refratária. Se for uma coisa para a parede, ela pode ser mais porosa. No caso dessa argila aqui, nós podemos fazer inclusive vasilhas para se colocar água para beber. Deixa eu tentar secar um pouco dessa argila para poder mostrar essa técnica. Aqui, juntando o seco com o molhado, né? Tá parecendo mais uma aula de culinária do que uma aula de cerâmica, mas vamos lá. Criança que adora isso aqui, né? Porque é uma laminha gostosa de mexer. Às vezes as pessoas pensam, né? Poxa, mexer com argila, mexer com lama, uma coisa suja. A argila nada tem de sujeira, ela é a transformação de tudo que está vivo e tudo que é mineral no planeta. Então, por exemplo, quando as coisas morrem, não é? A gente devolve para o planeta a nossa parte mineral que a gente consumiu durante a vida, né? Aquilo que a gente comeu, aquilo que o nosso corpo assimilou. A gente perde as partículas de carbono, que é a nossa parte viva, né? E fica com a parte mineral. E a argila, na realidade, pelo efeito da própria natureza, da chuva, dos processos naturais, ela é um acúmulo de material que foi realmente transformado pela natureza, juntando praticamente tudo que é mineral e um pouco do que é orgânico. Aí pedras duras como quartzo, como granito, né? Um momento. Então, pedras sílico-aluminosas que estão na natureza, que são materiais duros que suportam muito temperatura, com a ação da chuva, com a ação dos ventos, com a ação das intempéries, eles se quebram em partículas menores e com o transporte pela natureza adquirem uma capacidade plástica de assimilar água. E esta plasticidade aqui da argila, a possibilidade da gente fazer modelagem com ela e dar a ela forma. Hoje eu vou mostrar para as pessoas que estão vendo esse vídeo uma técnica que é uma técnica básica da cerâmica, que se chama modelagem no torno. Certo. Graças a essa qualidade que a argila tem, que é a plasticidade, né, de poder ser modelada sem se quebrar, e graças à invenção da roda, o homem consegue rodando, fazendo com que esse material vá para o centro, modelar um vaso. Isso é uma técnica tão antiga quanto a cultura da humanidade, porque não posso falar com precisão a respeito de data histórica. Certo. Mas eu acho que os chineses, há 5, 10 mil anos atrás, já faziam belos vasos. Eles tinham conhecimento sobre vidrados, sobre esmaltação e com uma tecnologia maravilhosa. Agora nós vamos para o torno fazer um vaso para que as pessoas vejam, né? Bem, voltando à técnica do torno.
O torno implica no trabalho com o centro e com o movimento da roda. A argila, por ser plástica, colocada no centro, ela vai me permitir fazer um vaso. É uma técnica simples, mas é necessário que se desenvolva essa habilidade. Então vamos lá. Eu estou apertando a argila para cima, com as minhas mãos fechadas, no movimento de yin e yang, e para baixo. Esse movimento constante, com o movimento da roda e a argila aqui, vai fazer com que toda essa massa se organize em relação ao centro da massa. Isso é uma coisa que a gente adquire com a prática, essa sensação tátil de que a argila está no centro. Por exemplo, nesse momento, ó, eu vou tirar a mão apenas para que o vídeo mostre que ela está no centro. Está no centro, ó. Está fora do centro. Então vamos colocar novamente no centro. Estando no centro, a gente pode, com uma das mãos firme, fazer um espaço no meio. É o começo do trabalho de um vaso. Eu abri um espaço, eu vou trabalhar um pouco mais de espaço. A argila é um pouco parecida com o homem, né? Porque ela tem um espaço dentro onde se põe alguma coisa. Por exemplo, no caso de um vaso, você pode colocar água, flor, alimento. Estando aberto, deixando já um fundo feito, que vai servir para um utensílio, nós vamos começar a subir. Estou apertando com os dedos por fora e por dentro. É necessário que o ceramista desenvolva uma sensibilidade no sentido de perceber quanta argila está entre os seus dedos, porque, por exemplo, de acordo com a forma e com o uso da peça, é a espessura que a peça deve ter. Então, digamos que uma peça maior tem que ser um pouco mais grossa, uma peça menor tem que ser um pouco mais fina. Estou primeiramente preparando a parte básica da peça que está sendo torneada, terminando de fazer a forma básica de um cilindro que eu vou transformar num vaso. Muito bem. O pé está aqui girando a roda, né? É um movimento constante, ó, que permite eu dar um movimento ao torno. Bem, estando pronto esse cilindro, a gente pode pensar, vou fazer uma forma que fica um pouco fechada e um pouco aberta. Agora eu arredondo, olha. Vou fazer um pequeno potiche. Aqui está. Estou empurrando para fora. Agora vou empurrar de fora para dentro. E ele ganha aí uma forma graciosa de um pequeno vaso, né? E pode ficar sobre uma mesa enfeitando a vida de alguém, não é verdade? Eu agradeço as pessoas que se interessarem pela matéria, que gostarem desse vídeo, e ficam convidadas a vir aqui até Paraty nos visitar. Além da técnica da cerâmica, que é o meu trabalho, nós oferecemos ao turista uma bela trilha que leva as cachoeiras aqui desse vale, e que estão também com uma produção da arte que a gente faz. Esse vaso vai secar, vai ser dado um acabamento, depois ele vai ao forno. Quando ele for ao forno, ele vai se transformar numa peça de cerâmica propriamente dita, com resistência e durabilidade. Ou seja, o homem faz o que a natureza já fez, porque a argila, num determinado momento, foi lava vulcânica, se transformou em pedra. Sendo pedra, ela se transformou em pó. Sendo pó, ela se transformou em argila. Sendo argila, ela se transformou num vaso. Sendo vaso, o fogo queimou ela novamente e ela voltou a ser pedra. Então, é um processo de vida e de transformação. Eu vou repetir o meu nome, Jorge Luiz Pessotti. Sou formado pela USP, pela Universidade de São Paulo. Sou licenciado em Educação Artística e resido aqui nesse ateliê há 13 anos. E espero que o ser humano continue valorizando a arte nesse planeta, porque a arte é vida, a arte é conhecimento, a arte é pensamento, a arte é divisão, é poder dividir alguma coisa que a gente busca, descobre com o nosso semelhante. Muito obrigado. Com o fio de nylon você separa o vaso do torno, que estava preso. Aí você tem que secar a mão com a própria poeira da argila, que é para esse vaso não colar na mão da gente, né? Com cuidado. A força que se usa para tirar um vaso do torno é a força necessária para erguê-lo, olha. Está aqui, vou colocar sobre a mesa. Esse vaso vai aguardar durante algum tempo a secagem, para depois ele poder ser raspado e dar um acabamento. Ele pode inclusive ser desenhado. Esses, por exemplo, estão aguardando o momento certo para se juntar as partes e compor uma forma. Essa é uma forma que nós chamamos de pinha. Isso para frente de uma casa, para uma entrada de um sítio, né? Eu trabalho com a diversidade. Eu faço, por exemplo, figuras que lembram as coisas da arte africana.
Nós temos aqui na natureza muita planta que se chama bromélia. A bromélia, eu gosto de colocar ela na cabeça para compor essas peças. Essas nós temos na nossa trilha. Aqui nós temos um retrato de uma pessoa que ferrava os cavalos dos cavaleiros, aqui da Estrada Real. Aqui nós temos uma série de peças recortadas para colocar luz dentro. Essas peças ficam muito bonitas, pensando que a gente tem tanta tecnologia que a gente esquece do fogo, né? Então se pode colocar uma vela e ter um momento mais humanizado aí. Aqui a gente pode compor peças aproveitando a verticalidade da natureza, né? Que as árvores crescem sempre na vertical. Então a gente pode, com cimento depois de ferro, estruturar isso e compor aquilo que nós chamamos de totem, né? Aqui eu trabalhei um pouco em cima da cultura africana também. Eu tenho trabalhado desde os anos 80 também com as figuras das máscaras, porque a parede da casa é um espaço, assim como o jardim, que se pode apropriar com a arte, né? Sim. Existem peças que a gente trabalha e que depois a gente pode cozer a uma temperatura e as peças ficam praticamente como a pedra, eternas de novo. Vê? Essa é uma peça que adquire uma resistência para estar indefinidamente no tempo. Isso é um pouco o que a gente pode falar do trabalho da gente, né? A gente espera que a vida permita que a gente possa se renovar sempre, né?